Vibe Mundial FM. Aqui quem fala é o Tom Santana, muito obrigado pela sua companhia. A Fátima Medina não pôde vir hoje. E agradeço pelo convite dela e confiança, tá? Muito obrigado, Fátima. Começa mais um programa Magia de Crer e Crescer, um oferecimento à Farmácia Hahnemann. Falou de conceito de farmácia, de manipulação, homeopatia e produtos naturais, é na Farmácia Hahnemann. Há 38 anos no coração de Moema, promovendo saúde e bem-estar aos clientes. No comando, a farmacêutica doutora Léa Masquerpe. A farmácia fica na Avenida Divino Salvador, número 258, lá em Moema. Mais informações no WhatsApp, anota aí. DDD 11 963 40 19 90. DDD 11 963 40 19 90. Hoje é o seguinte, vamos embarcar numa aventura. Vamos brincar hoje de ser detetive. Você já parou para pensar quem foram os seus antepassados? Aqueles que deram origem à sua família há 100 anos, 200 anos ou mais. E não para por aí. Será se é possível descobrir a origem dos problemas? Para responder essas e outras perguntas, convidamos a Ninete Rocha, que é terapeuta, escritora, psicogenealogista, biopsicodecodificadora, neuroeducadora e outras atividades que iremos conhecer no decorrer do programa. Tudo bem, Ninete Rocha? Olá, bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Eu sou Ninete Rocha e estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho do meu trabalho. Tá. Ninete Rocha, é possível descobrir quem foram os meus antepassados, por exemplo? Sim. Existem duas formas de você conhecer quem foram os seus antepassados. Primeiro, na busca de documentação. Você vai a cartórios, tem sites de busca onde você pode fazer essa investigação e a partir daí você vai chegar até onde você encontrar registro deles. Uma coisa bastante interessante dentro da família é que sempre existe uma pessoa que é portadora dessas informações. Então, o primeiro passo seria você buscar alguém que saiba da história, que possa te dar um direcionamento. E, a partir daí, você vai fazer essa busca. Toda família tem alguém que sabe da origem? Tem, sempre tem. Sempre tem um tio-avô que vai chegar e vai te contar as histórias da família, e isso já vai servir de pistas para você seguir e ir atrás buscando essas informações. É como se fosse o mapa da mina para descobrir o baú. Quando eu acho uma pista, eu consigo achar outras pistas. Uma depende da outra. Exatamente, uma vai dependendo da outra. Mas assim, quais são os primeiros passos para construir a árvore genealógica? Mas vamos fazer o seguinte, primeiro explica o que é a árvore genealógica e quais são os primeiros passos para construir. A árvore genealógica é a árvore onde você vai colocar ordenadamente o nome dos seus antepassados. Datas de nascimento, datas de falecimento, histórias mais contundentes. Essa é basicamente a formação da árvore genealógica. E como eu disse, existem sites que te dão muitas referências a respeito dos seus próprios ancestrais. Uma outra forma de você montar a árvore genealógica é buscando a história dos sobrenomes. Os sobrenomes também vão falar muito a respeito da sua ancestralidade e vão falar, inclusive, de que país você veio, quais são os países por onde esse sobrenome percorreu. Qual foi a outra parte da pergunta? Quais são os primeiros passos para construir? Por exemplo, sim. aí vem meu pai de um lado, minha mãe de outro. É assim que começa a construir? Isso, primeiro você, certo? Depois a sua linhagem materna e paterna. Aí são os pais, os avós, bisavós, tataravós,
pentavós e assim por diante. Ou seja, é a ancestralidade Todinha, todinha todinha. do meu passado. Exatamente. Agora, no que pode ser útil para embarcar nessa aventura, para eu conhecer a minha árvore genealógica, a ancestralidade? Como é que ela pode ser útil? Então, todas as questões que você vive hoje é um produto de tudo aquilo que os nossos ancestrais viveram. Certo. Então, todas as questões em que eles foram bem-sucedidos, esse sucesso deles funciona como uma força que vai impulsionar todo o sistema para frente. Então, impulsiona todos para a vida. As questões que não tiveram sucesso, elas vão ser reverberadas na descendência como situações a serem resolvidas e ressignificadas. Então, quando nasce uma pessoa dentro de um sistema, ela já nasce com o propósito de olhar para alguma situação lá atrás que precisa ser ressignificada. Isso não diz que a pessoa nasce com um karma ou com aquele peso. Não existe essa visão dentro da árvore genealógica. É igual você falou para mim, não existe o certo e o errado do presente que vivemos. Tudo depende do que aconteceu no passado. Exatamente. Qual foi, inclusive, nos bastidores, eu e a Ninete Rocha estava falando sobre isso. Eu ficava batendo naquela tecla. Se eu tenho um problema hoje, é devido a alguém no passado que cometeu um mau comportamento, um bom comportamento, e você falou que não existe o certo e o errado. Qual foi aquele exemplo que você deu? Então, não existe certo e errado. Quando a gente trabalha a árvore genealógica, a gente sempre diz para o cliente, não há julgamento. Primeiro, porque a gente não estava naquela época, naquele momento. Segundo, porque a gente não consegue compreender hoje quais foram as forças que levaram aquela pessoa a ter determinada atitude. Então, se, por exemplo, existe uma pessoa que tem uma empresa, o meu tataravô tinha uma empresa. Sim. Aí, ele tem duas saídas. Ou ele vai falir a empresa e salvar a família e deixar todos os empregados ali numa situação mais delicada, ou ele acaba com a família e ajuda os empregados. A nível de sobrevivência, com certeza ele vai fazer o quê? Se tem duas opções, eu acredito que a maioria falaria, eu vou pensar na minha família, mas só que para eles iam dizer que o meu comportamento estava errado. Exatamente. Né? Então não tem como você julgar isso é certo ou isso é errado. Existem situações específicas que levaram determinado ancestral a ter aquele comportamento. Aí as consequências disso vai ser reverberada ao longo das gerações. Alguém do sistema vai nascer com o propósito de restaurar essa situação. Então, ele vai nascer com uma data de nascimento próxima desse tataravô que cometeu essa situação. Ele vai ser o tipo de pessoa que vai falar assim, olha, o dinheiro chega na minha mão, mas eu não consigo segurar. Então, quando a gente vai fazer esse estudo da árvore genealógica, a gente vai procurar respostas para compreender essa questão específica desse cliente. Entendi. Agora, essa palavrinha... A psicogenealogista, eu particularmente acho difícil falar. Ontem fiquei treinando para não chegar aqui, por exemplo, a psicogenealogista parece é um trava-língua, mas é fácil entender o que faz nessa área? Sim. É fácil entender? É fácil. Então, o que é psicogenealogista? Sem gaguejar. Psicogenealogista é aquela pessoa que se forma em psicogenealogia. Sim, óbvio. Sim. E o que é a psicogenealogia? É o estudo da alma da sua árvore genealógica. É o estudo dos movimentos que aconteceram com seus ancestrais e que fizeram com que você estivesse hoje aqui vivenciando esta experiência maravilhosa que se chama vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar o seu sistema junto com você, olhando para a questão que você traz e ajudando você a ressignificar
essa situação conflitante que pode gerar em você uma doença, uma falência, um problema com dinheiro, com a vida financeira, dificuldades com relacionamentos, situações conflitantes com papai, com mamãe, enfim. Toda questão que você trouxer para mim hoje, nós vamos juntos olhar na sua árvore genealógica e compreender quais foram os movimentos que fizeram com que essa situação reverberasse hoje na sua vida. Ou seja, toda a sua explicação é graças à psicogenealogia. Exatamente, a esse estudo. Agora, é possível compreender a origem dos problemas e doenças através da genealogia? Sim. O porquê que está acontecendo esse problema X comigo, ou esse problema Y, os porquês da vida, a genealogia consegue explicar? Pode dar algum exemplo, alguma situação de algum cliente que chegou até você e falou, estou passando por um momento X, e ele está lá em busca dos porquês. Ele quer ter consciência do que está acontecendo para ele ter prosperidade na vida dele. Por exemplo, vamos voltar a essa história de um tataravô que faliu. Sim. O que eu tenho visto no estudo das várias árvores que eu fiz é que muitas vezes quando existe pessoas, né, que morrem com falência múltipla de órgãos, é sempre uma dica para eu olhar nessa ancestralidade perdas financeiras, com prejuízo a outras pessoas. Uma doença física gera um outro problema que nem sempre é físico. Então, essa situação, caminho ao contrário, essa situação lá atrás do meu tataravô foi algo que causou um biochoque tão grande na família que os descendentes vêm com essa marca, com essa sensação. Isso é como se fosse uma sensação que vem ressonando de geração a geração, até que em determinado momento o inconsciente familiar diz: precisamos de uma pessoa nesse sistema para reparar essa perda dessa falência. Então, esta pessoa nasce para olhar para essa perda. Então, ela vem até mim e fala assim, olha, o dinheiro chega, mas se perde. Eu vou olhar nesse sistema, encontro esse ancestral com falência múltipla de órgãos, eu vou buscar um pouquinho para trás, a gente encontra a situação. Isso é um exemplo, não é engessado, nem sempre é isso. Uma outra coisa que acontece com bastante constância é infarto. Infarto é perda de território. O que é perda de território? Perda de herança, perda de bens materiais. Então, quando eu vejo isso na árvore genealógica, eu já sei que existe perda de território, então nós vamos buscar que território é esse. Se é uma herança que não foi bem distribuída, ou se é um roubo, uma subtração, uma pessoa que eu considerava como sendo meu território. Então, eu vou buscar essas informações para a pessoa ressignificar, compreender o que acontece na vida dela hoje. E quando existe essa compreensão interna, às vezes a gente nem precisa fazer muita coisa. Só o fato da pessoa ouvir, entender, isso já traz uma paz e uma calma muito grande no coração dela, e isso acaba sendo ressignificado. É como se o problema se desmanchasse, de repente a coisa flui. A vida dela começa a fluir. Vibe Mundial 95,7.